Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Graça e paz, queridos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por mais este dia que o Senhor preparou para que pudéssemos desfrutar dele. Renove as nossas forças, as nossas, ó Deus, esperanças, como diz a tua palavra, Senhor. E que possamos, ó Pai, esperar no Senhor, confiadamente, ó Pai. Abençoe o teu povo, cuida, Deus, daqueles que estão em seus lares, cuida, Deus, daqueles que estão aqui, que o Senhor, ó Deus, esteja também prescrutando os nossos corações e, ó Deus, tirando de nós, ó Deus, aquilo que desagrada o Senhor, que as trevas que há em nós, Senhor, as arranca, Deus, por meio da sua poderosa luz, e que o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, continue sempre conosco nesses dias difíceis, que continuemos aqui, Senhor, em jornada com Ele, aguardando, ó Deus, também o seu retorno triunfal. Nos revista, Senhor, deste novo homem, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe todas as igrejas que se reúnem para adorar a Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa manhã. Nós pedimos isso, ó Deus, que o Senhor impacte o nosso coração poderosamente e não nos permita ser os mesmos, ó Deus. E que o Senhor tire toda a preguiça dos nossos corações, a inércia que há em nossas almas, e nos leve, Senhor, a ser ativos, a sermos cheios do teu Santo Espírito. E possamos, ó Deus, aqui avançar, Senhor, na proclamação da tua obra, e também, Senhor Deus, que continuemos aqui, Senhor, não observando aqueles que correm ao nosso redor, mas olhando firmemente para Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não vamos seguir os homens, mas vamos seguir a Jesus, e que possamos, ó Deus, aqui trabalhar até que Ele venha. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus agora no Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 18. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 18. João 3, do verso 18 até o verso 36. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 a 36. João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali, e com ele batizado. E João batizara também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima sobre todos, aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso
ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho estabeleceu o selo que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém, queridos? Podem se sentar. Nós acabamos de ouvir o testemunho de João Batista, e João aqui testificando então do seu papel, sabendo do seu posicionamento, inclusive fazendo essa declaração que ele cresça e que eu diminua. E é interessante que os discípulos de João ficam meio que com ciúmes, né? Porque Jesus estava batizando. E nesse texto nós somos desafiados de fato a entender que todas as coisas ainda estão debaixo das mãos poderosas de Deus. João diz no verso 27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E João entendia que o ministério dele era de fato ser um enviado adiante do Senhor. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque nós estamos numa geração de pessoas emocionalmente frágeis, e às vezes nós somos convidados a acreditar que nós somos o centro, que o culto deve girar em torno de nós, que a igreja tem que sempre nos favorecer, ou seja, e as Escrituras nos mostram que, na verdade, que o Senhor Jesus, Ele é aqui o centro das nossas vidas. Então, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça e que nós vamos diminuir a cada dia. Amém? Nós vamos trazer aqui alguns avisos. Quero desafiar aqui então as irmãs mães, né? Nós vamos ter aqui uma reunião amanhã às 18 horas, tá? No Ministério Desperta Débora, amanhã às 18 horas aqui na igreja, ok? Então todas as mães estão desafiadas aí a estar aqui amanhã às 18 horas. Na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui a nossa super quarta, tá? Então venha, vai ser um momento maravilhoso. Nós vamos fazer um momento aqui de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, e vamos ouvir os irmãos, e os irmãos poderão testificar, testemunhar aí os cuidados de Deus. Nós não teremos a nossa assembleia hoje, em virtude do falecimento de Mano Gaura, né? Nós percebemos que esse é um tempo então de luto, né, para nossos irmãos, e então nós vamos postergá-la para o próximo domingo. Lembra os irmãos, o nosso carrinho de ação social não está aqui, mas nós estamos ainda necessitando, tá? Então não se esqueça de trazer o seu quilo de alimento não perecível para abençoar as famílias que nos servem. Nós queremos também desafiar os irmãos também a se envolverem com as demais atividades que já voltaram. Por exemplo, nós estamos tendo os embaixadores nas terças-feiras, as irmãs também estão fazendo suas reuniões, e na terça-feira eu marquei uma reunião também com os homens, tá? Às 19h30, todos os homens aqui. Vai ser o momento para a gente estar orando e conversando um pouquinho, ok? Nós vamos agora para o nosso momento de mordomia. As Escrituras nos desafiam a apresentar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados poderão fazê-lo. E quero antes orar por você. Soberano Deus, eu quero te apresentar aqui as nossas vidas, pois o Senhor, ó Deus, nos deu o dom da vida. E agora, Senhor, que possamos nos lembrar disso, e que tudo que fizermos aqui, possamos, ó Deus, aqui entregar ao Senhor, ó Pai, aqui as nossas vidas, as nossas posses, os nossos bens e famílias nas Tuas mãos. Abençoe a vida daqueles que, ó Deus, vieram, ó Deus, aqui para adorar o Senhor com suas ofertas, seus dízimos. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, e que possamos, ó Deus, aqui seguir também, ó Deus, as pegadas dos Teus filhos na fidelidade, para que possamos manter a obra do Senhor, para que possamos continuar aqui sustentando aqueles que são ministros, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela vida daqueles que virão ofertar ao Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor derrame, ó Deus, chuvas de bênção sobre todo o Teu povo, no nome de Jesus. Amém.
Ao som desse primeiro cântico, você que veio preparado, poderá trazer seu dízimo, a sua oferta. Bom dia, irmãos. Não ouvi nada. Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Nós estamos em poucos aqui, mas não podemos deixar de ir.
que o Senhor continue abençoando a cada um de nós que estamos aqui, abençoando o resto da nossa manhã, Senhor, e também a vida do pastor que irá trazer a palavra. Receba o nosso louvor, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu convido você então a se colocar em pé, abrir a palavra de Deus no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Esse é um salmo que, se você for ler o Salmo 15, o Salmo 115, ele lembra um pouco aqui o contexto do Salmo 24. Nós estamos agora aprendendo aqui desde o Salmo 21. Esses salmos, então, são salmos que falam um pouco do Senhor. E hoje nós vamos aprender aqui o Senhor como um Rei soberano, como justificador e como Rei da glória. Salmo 24. Amém? O Salmo de Davi: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e afirmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Levantai as portas aos vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Soberano Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua Palavra. Pedimos a Ti que nós possamos, a Deus, aqui aprender as lições que o Teu servo Davi aprendeu. Que nesta manhã nós possamos descansar, porque o El Sou, Ele é o Rei soberano, Ele é o justificador das nossas vidas e Ele é o Rei da glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu quero elencar aqui alguns motivos para que você possa descansar. O Salmo 23 fala de Jesus, do Senhor, como bom pastor. E o último verso traz aquela declaração maravilhosa, uma realidade, né? Certamente a bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O contexto então do verso 6 do Salmo 23 é segurança. Segurança é descanso. Se você for observar, o Salmo 21 também nos convida a descansar. Mas antes de lembrar do descanso, vamos lembrar aquilo que nos sobrecarrega. Nos sobrecarrega as inquietações da alma. Por exemplo, a gente fica preocupado com o sustento, então a gente fica preocupado com o trabalho, fica preocupado com as rendas. Isso nos sobrecarrega, não é? A gente se sobrecarrega com as nossas limitações, com as nossas frustrações nos relacionamentos, né? A gente fica inquieto quando a gente não dá bem com o funcionário, com o colega, com o amigo, com o parente. A gente se inquieta também por causa da saúde. São coisas que nos inquietam, que às vezes roubam o nosso sono, né? E assim vai outras tantas coisas. Como é que a gente pode então encontrar descanso? Aí Davi, se você observar aqui, Davi, ele vai dividir esse texto aqui em 3 partes. Nós vamos então apresentar, nós vamos ver do verso 1 ao verso 2, ele apresentando aqui o Senhor, que o Senhor reina sobre o cosmos, que ele criou, e aqui é o Eu Sou. Do verso 3 ao verso 6, ele diz que Deus abençoa aqueles que são fiéis, justificando eles, para que eles possam entrar no lugar santo.
E do verso 7 ao verso 10, o eu sou, ele é o Rei da Glória, o poderoso. Pastor, mas como é que a gente pode descansar? O contexto desse salmo é quando Davi, então, descansou dos seus inimigos. Quando Davi venceu os seus inimigos, ele tinha, por exemplo, aqui conquistado uma grande vitória. E esse salmo aqui é aquele contexto em que Davi volta com a arca do Senhor ali para Jerusalém. Melhor, ele não volta, ele leva, né? Porque é Davi que faz isso. Davi é o primeiro rei que leva a arca ali para Jerusalém. É Davi que faz Jerusalém o centro ali de adoração do povo de Deus. E Davi conseguiu isso por quê? Porque agora ele estava em paz, ele tinha vencido os seus inimigos. E Davi então levando aquela arca com o povo, e esse salmo é um cântico com o povo em festa, com o povo glorificando a Deus porque eles eram vitoriosos sobre os seus inimigos. O povo então começa aqui a adorar a Deus, e aí Davi compõe esse salmo. E esse salmo é um salmo que traz para nós aqui alguns motivos para descansarmos. Eu quero compartilhar com vocês aqui esta grande ideia antes do eu sou, como Rei da Glória, como justificador e como Rei soberano. O eu sou, ele é o Rei da Glória, ele é o nosso justificador e ele é soberano. Primeiro, então, nessa sessão nós temos aí no verso 1 ao verso 2, Davi começa dizendo o seguinte, quando Davi volta então depois daquela vitória, depois que ele tinha derrotado o seu principal inimigo, por exemplo, como Saul, lembra? Que ele compôs aqueles salmos ali, justamente descrevendo os perigos que o cercaram. Mas agora Davi está cantando aqui porque venceu os seus inimigos, e ele diz assim então, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, estabeleceu sobre as inundações. Parece que nós estamos lendo Gênesis, né? Deus criou a terra, os céus e os mares. Então veja que, diante agora da vitória que Davi teve, e daquele momento em que o povo está em procissão, indo para Jerusalém, levando a arca do Senhor, o povo está ali cantando, adorando a Deus, Davi então lembra disso. Qual o primeiro motivo? A gente descansar. O Senhor reina. O Senhor é soberano. Essa palavra reino e soberania repete-se diversas vezes aqui no livro de Salmos. É um tema recorrente. Quer dizer que, de fato, Deus continua no céu reinando. Como disse João Batista no texto que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, ele fala, olha, acima dos céus, né? O que está acontecendo aqui, tudo vem dos céus, ou seja, os céus está reinando sobre a terra. Então, Davi começa aqui cantando este salmo, dizendo, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele reconhece então que o Senhor criou todas as coisas e que Ele é dono de tudo e que Ele reina sobre tudo. Qual o motivo mais nobre então para descansarmos? A soberania de Deus. Ele é o Senhor. Nós somos os seus servos. Nós nos curvamos perante Ele. E é tão interessante, baseado nessa soberania, que o salmista deita, dorme. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Ele diz então que o Senhor está reinando sobre o cosmos, porque Ele o criou. Ele o criou. Veja então que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e estabeleceu sobre as inundações. Nós percebemos aqui então, de fato, esse Deus poderoso, Criador. E aqui nós vemos aqui Davi então dizendo que Ele é o grande eu sou, né, que criou todas as coisas. E nós percebemos aqui que lá em Gênesis nós observamos que os textos que estavam ali, textos no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós lembramos então que ali a Trindade estava reunida criando, e João, no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 3, fala que Ele, Jesus, o Verbo,
estava ali. E ele diz assim, no princípio estava o Verbo, era o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Dele quem? Jesus. E observando aí nesse texto, nós podemos caminhar agora ali para o Evangelho de Marcos. Marcos registra aquele fenômeno natural que tinha ali uma tempestade, e os discípulos ficaram espantados e admirados com um homem que tem domínio sobre os céus e mares. E eles perguntam, eles fazem essa pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o mar, os céus, se aquietam a sua voz? O Senhor Jesus. Davi estava cantando o Salmo 24 ali, a arca voltando para Jerusalém, como eu já disse aqui, retificando, indo para Jerusalém. O povo estava em tão alegria que Davi começou ali a agradecer ao Senhor, dizer: eu posso descansar porque quem criou os céus, a terra, o mundo, foi o Senhor. Ele é Rei poderoso. E nós percebemos então que Davi também está dizendo aqui, apontando um pouco para a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem o poder sobre todas as coisas. É por isso que eu posso descansar. Uma das grandes tribulações que Davi enfrentou foi Saul. Mas o Senhor, e foi o Senhor que tirou Saul. E aí, lembrando as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor e Ele reina. E é interessante que essa mensagem aqui do reinado do Senhor é uma mensagem que se repete também lá, por exemplo, em Apocalipse, a ideia de reino. Veja que Davi é aqui o segundo rei de Israel. Nós lembramos lá quando o povo se reúne com Samuel, diga para Samuel: Samuel, nós queremos ter um rei como as nações. Nós queremos que você ore a Deus e que o Senhor então eleja um rei. Aí Samuel fica triste. O Senhor diz para Samuel: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Para Samuel, quem era o rei era o Senhor. Quem é o rei das nossas vidas, irmãos? Nós podemos descansar tão somente se Jesus Cristo, aquele que tem poder até sobre o mar, aquele que criou a terra. Nós só podemos descansar se Ele for recebido como Rei nas nossas vidas. No verso 3 ao verso 6, nós vemos agora Davi introduzindo uma pergunta. Talvez Davi está ali naquela jornada indo para Jerusalém. Jerusalém, você sabe que é uma cidade alta, é o monte de Sião. O povo está levando a arca. Davi está perguntando então ali, e ele traz essa pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Por que Davi está perguntando isso? Porque quando nós observamos lá em Êxodo, nos diz a Escritura que quando Moisés foi então falar com Deus, e Moisés então começou a estar ali diante do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, o seu rosto começou a reluzir. Quando Moisés voltou então para o povo pediu para que ele usasse um véu, porque, olha, nós não podemos olhar diretamente para você. O povo temia a Deus. Nesse contexto aqui, então, que a arca que está sendo trazida para Jerusalém, a arca parece que está como se fosse no carro de boi, e ali ela está passando por um lugar talvez um pouco íngreme, e a arca então, ela começa a cair, e então o sujeito chamado Uzá tenta segurar a arca. Uzá é fulminado naquele momento, porque ninguém poderia segurar a arca. E é interessante que depois, quando Salomão ergue o templo, porque aqui
quando a arca vai para Jerusalém, na época de Davi, ela é colocada em uma tenda. Ainda não há um templo. Deus não tinha reservado para Davi ali esse privilégio de erguer para ele um templo, mas sim Salomão. E no contexto, por exemplo, do templo de Salomão, a arca ficava no Santo dos Santos. Ela ficava em um lugar em que o sacerdote entrava uma vez por ano. Não é todo mundo. Inclusive o sacerdote entrava com cordas amarradas nele e com sinos e campainhas nele. Ele entregava uma oferta uma vez por ano ali. Se ele, por exemplo, morresse, o povo entendia que ele estava em pecado, ou que Deus rejeitou a oferta pelo povo e por ele. E assim eles puxavam com a corda, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Então veja o contexto então da presença de Deus, como era algo aterrorizante. Aí Davi faz essa pergunta: já que ele reina e ele é o Criador de todas as coisas, como é que a gente pode subir ao monte do Senhor? E ele faz mais outra pergunta: quem ficará no seu lugar santo? No seu lugar santo. Quem ficará no seu lugar santo? E aí ele começa aqui, mostrando aqui as características de alguém sem igual. Olha só as características: aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Interessante que essa questão da pureza também é algo recorrente aqui no livro de Salmos. Como o jovem poderá se manter puro, observando, andando segundo a sua palavra. As escrituras dizem como a gente pode ter um coração puro, escondendo a palavra no coração, ela será luz em nosso caminho. Mas aqui Davi está falando então de que esse homem puro, cujas mãos são limpas e um coração puro, é que vai habitar. E ele elenca mais uma característica aqui deste homem que entrará nesse lugar santo, que não elevou sua alma para a vaidade, ou seja, alguém aqui que não é vaidoso, nem jurou enganosamente. Quando nós observamos então esse salmo, nós percebemos aqui que há um alto padrão que Davi está colocando, que nem ele cumpriria. Quem é esse homem então que poderia entrar na casa de Deus, na tenda de Deus no Monte Santo? E no verso 5 e no verso 6 ele explica um pouco melhor. Ele, olha só, ele receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E o verso 6 nos dá uma resposta então de como nós podemos entrar na presença de Deus. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam sua face. Ó Jacó. Veja que a versão que eu li aqui tem uma aplicação um pouco melhor. O verso 5 diz assim: ele receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Mas espera aí, como eu, pecador, serei justo aos olhos de Deus? E lá em Apocalipse fala que os justos irão entrar nas bodas do Cordeiro. Está aqui o verso 5 está dizendo, ele está dizendo aqui que o Senhor é o nosso Salvador e Ele lhe fará justiça. O verso 5 e o verso 6 está falando aqui que o Senhor, irmãos, é o nosso justificador. Quando nós lemos o Salmo de número 1, nós percebemos lá essa diferença. Veja que o Salmo 1 nos fala que os ímpios não habitarão na congregação dos justos. Olha aí, verso 5 do Salmo 1: portanto os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como então nós poderíamos entrar na morada de Deus? Por meio do eu sou, que nos justifica e que nos salva. Tenho para mim que esse padrão, esse alto padrão que nos é apresentado aqui de pureza, aqui é a sombra daquele que viria, que perfeitamente entraria no Santo dos Santos e que rasgaria uma coluna de 15 centímetros do alto a baixo com o seu precioso sangue.
É por meio dele, é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós podemos adentrar os palácios de Deus. É por meio de Jesus, é só por meio do Senhor. Davi não está falando aqui de que as nossas obras, nossas ações poderiam abrir as portas do céu, mas que as ações de Jesus Cristo, nosso Senhor, as ações dele, por meio dele nós somos justificados. O verso 6 diz assim, que eles são aqueles que buscam, que procuram a face, como Jacó. Jacó, o usurpador, esse era o significado. Ímpio, mas aquele que buscou o Senhor. Ele é um dos patriarcas, cujo exemplo é esse, não de homem de perfeição, mas de busca. E aqui então, Davi nos traz o segundo motivo. Por que você pode descansar? Porque o eu sou, na pessoa de Jesus Cristo, nos justifica. E por meio dele, podemos entrar na sua presença. Às vezes a gente fica aflito, né? Senhor, se eu morrer agora. Nós temos Jesus Cristo, aquele que entrou de maneira pura na presença de Deus, e o seu sacrifício por nós nos permite então desfrutar da vida eterna com Ele. E é pela graça. A graça significa um favor imerecido. Eu não mereço, não merecia, não merecerei, mas de graça Ele se entregou por mim. E agora eu preciso então confiar minha vida a Ele. Esse é o segundo motivo para você descansar. Quem te justifica é o Senhor. Nós somos dignos da presença de Deus e olhados por Deus porque Ele nos vê por meio de Jesus. Na última sessão desse texto, nós encontramos agora Davi declarando que Ele é o Rei da Glória. E essa sessão se inicia no verso 7. Davi então, lembra? Davi está subindo para Jerusalém, levando a arca, e parece então que, como se Davi estivesse observando já as portas de Jerusalém, e Davi então faz aí essa canção, ele continua: levantai, ó portas, ó vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso, o valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nessa sessão aqui, Davi está dizendo que eu sou, é o Rei da Glória, o poderoso, que é recebido por seus seguidores. Essa sessão me lembra aqui Apocalipse. Me lembra Jerusalém. Quem é esse Rei da Glória? Para Davi ali era a arca que representava, não era Deus, não poderia ser adorada como Deus. Inclusive algumas pessoas, por exemplo, hoje fazem cópias, há pessoas que são extremamente presas ali ao Antigo Testamento, não entendendo que o novo continua e que Jesus é o Deus encarnado, é Deus encarnado, visível, e é Ele que nós devemos adorar. Mas a arca representava ali o Rei da Glória. E Davi então conclama aqueles que estão ao seu redor: abram. E Davi estava convidando: recebam o Rei da Glória. Se é um motivo então para descansarmos em nossas lutas e dificuldades, é que o Senhor Jesus é o Rei da Glória, e aquele que o recebe desfruta então do seu senhorio, do seu poder. Lá em Apocalipse nós vemos essa canção do encontro do noivo com a noiva, das bodas, dessa celebração, porque o Rei da Glória chegou.
Há corações em que o Rei da Glória ainda não chegou porque as portas estão fechadas. Mas veja que aqui Davi então faz esse apelo: levantai a porta dos vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Eu Sou, o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Davi está convidando aqueles que estão ao seu redor: se abram para este Rei, sigam este Rei. Esse texto me faz lembrar também, sabe do quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que o povo colocou ali ramos, galhos, e Jesus chegou montado no jumento, e o povo declarava: Hosana, Hosana, Hosana aquele que vem, Hosana, bendito aquele que vem. Veja então que esse texto nos faz lembrar essas ideias aqui que já dissemos. Por que nós podemos descansar? Primeiramente porque o Eu Sou é o Rei soberano e Ele criou o cosmos. Segundo, porque Ele é o nosso justificador. E terceiro, porque Ele é o Rei da Glória. Por isso nós precisamos recebê-lo em nossas vidas. E nós podemos desfrutar desse descanso que Davi obteve também recebendo a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Rei da Glória. E é por meio dele que podemos entrar na presença de Deus. Talvez você esteja sobrecarregado, cansado, aflito, ferido, nos desertos da vida seu. Nós lembramos do que o próprio Mestre, esse que acalma as tempestades, esse que foi aclamado em Jerusalém, Hosana, nós ouvimos dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos. Se você está precisando de descanso, vá até o Senhor Jesus pela fé agora. Senhor Deus, diante das lutas que nós estamos vivendo, Senhor, nós nos afligimos com tantas incertezas, com tantas perturbações. Nos conduza, Senhor, a esse caminho de descanso, a esse bom pastor, a esse Salvador das nossas vidas. Nos conduza a Ele, que é o Eu Sou, Jesus Cristo. Senhor Deus, nos ajude a compreender essa realidade que Ele é soberano e Rei. Que possamos também nos lembrar que Ele é o nosso justificador e que somente por meio dele poderemos adentrar as mansões celestiais. E que possamos recebê-lo como Rei da Glória. Rogamos ao Senhor que os portões dos nossos corações se abram para esse momento de júbilo, de adoração, que é ter o Senhor em nossas vidas. Senhor, continue falando ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.